Olá, crianças do 5º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 12 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer entrar na sua casa para levar uma sequência de aulas. É a nossa primeira neste ano, ok? Então vamos lá. Antes de começar, nós sempre fazemos alguns combinados para manter a nossa segurança, tanto dentro de casa quanto na rua, nos espaços públicos. Quais são esses combinados? Vamos lá! Abraços nos tempos de hoje somente no ar. Devemos manter a distância entre as pessoas para evitar se contaminar. Lavar as mãos sempre com água e sabão e quando não tiver água e sabão próximos, use álcool em gel. E sempre que estiver próximo de alguém, use máscara. Saiu para ir a algum lugar público? Coloque sua máscara. Combinados sempre devem ser seguidos e esses são os nossos, ok? Muito bem, vamos começar? Para a aula de hoje, você vai precisar pegar o seu caderno, o lápis de escrever, uma borracha e você pode também pegar lápis de cor, apontador, aqueles materiais que eu sei que você gosta de usar para deixar o seu caderno cada vez mais bonito. Hoje eu vou dar um tempo para você. Mas nas próximas aulas, quando você souber que o professor está chegando, já deixe tudo preparado, tudo bem? Vamos lá! E aí, já organizou o seu espaço de trabalho? Caderno, lápis, borracha? Muito bem. Você vai abrir uma folha nova. Essa é uma aula nova. E eu quero que você anote lá em cima a data de hoje, escreva aula 12 e língua portuguesa. Tudo organizadinho aí no seu caderno? Muito bem, mas antes de começar uma aula nova com texto novo, vamos recordar o que vocês fizeram com a professora Ali até agora. Vamos relembrar. Olhem lá, a professora trabalhou com vocês a crônica A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo, que faz parte do livro Comédias para Ler na Escola. Vocês brincaram também com o jogo de percurso A Bola da Vez, para descobrir uma curiosidade sobre a bola número 5. Com o apoio do dicionário, descobriram o sentido de várias palavras extraídas do texto. Relembraram características da crônica abordadas nas aulas do 4º ano. Discutiram também o uso do parágrafo e do travessão para marcar a fala dos personagens e transcreveram uma conversa em áudio. Refletiram sobre a escrita de verbos e assistiram vídeos de mímica para descobrir com que verbo
completar as frases e, ao final, refletiram sobre a regra de acentuação das palavras paroxítonas e depois brincaram com uma cruzadinha. Legal, né? Essa sequência foi maravilhosa, eu acompanhei e achei o máximo. Essa também vai ser. Vamos começar. Vamos começar brincando. Vamos brincar? E do que vamos brincar nesta sequência? Acompanhe aí comigo. O nome do nosso jogo é Palavras Conectadas. E o que nós temos que fazer? Ligue as letras e forme novas palavras. Olha aí quais letras eu coloco aí para você. A letra N, D, E, T, A, O e A de novo. Antes de começar a brincar, vamos organizar o nosso caderno. Então acompanhe aí. Nós vamos montar aquele joguinho de quadrinhos no caderno. E eu vou fazer junto com vocês. Agora, nós vamos organizar aqueles quadrinhos que eu mostrei para vocês aí na tela da TV. Para a gente não ficar perdendo muito tempo desenhando quadrinho por quadrinho, nós vamos trabalhar com tracinhos. Então, lá na primeira linha é uma palavra de 3 letras. Então, vamos colocar 3 tracinhos. 1, 2 e 3. Tá? Na linha de baixo é outra palavra com 3 também. Juntos a gente deixa o caderno bem organizado. Então eu sei que eu vou procurar aí nas minhas letrinhas 2 palavras pelo menos com 3 letras. Na linha de baixo é uma palavra com 4 letras. 1, 2, 3 e 4. E na linha de baixo, outra palavra com 4. 1, 2, 3 e 4. E ainda há a possibilidade de fazer mais uma com 4. Então vamos anotar também. Você vai riscando aí as linhas do seu caderno, junto comigo para a gente fazer junto. 2, 3 e 4. Muito bem. Eu sei que eu posso fazer com essas letras palavras com 3 e 4 letras. 2 com 3, 3 com 4 e eu posso fazer ainda uma com 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E lá na última linha eu quero que vocês marquem 7 quadrinhos, ok? A última palavra tem 7 quadrinhos, então você vai riscar 7 vezes. Muito bem, como que funciona esse jogo? Eu preciso pensar em uma palavra que tenha 3 letras, outra palavra que também tenha 3 letras, outra palavra com 4, mais uma com 4, outra com 4. 1, 2, 3 palavras eu posso fazer com 4 letras. Eu tenho ainda a possibilidade de fazer outra palavra com 5 letras. E lá no final, uma com 7. Eu vou fazer uma para vocês perceberem. Vamos lá. Eu posso pegar algumas letras aqui e eu posso formar uma palavrinha com 3. Por exemplo, eu posso escrever um nome de uma pessoa que começa com a letra A. Depois vem a letra N e depois vem a letra A. Eu escrevi o nome Ana. Agora é com você. Eu vou dar um tempo para que você escreva outras possibilidades. Com 3, com 4, com 5 e a última aqui com 7. Vamos lá? Tempinho para vocês.
Muito bem, eu dei um bom tempo para vocês pensarem nesta lista de palavras com estas letras. Muito bem, vamos ver as minhas possibilidades. Será que nós pensamos em possibilidades iguais? Será que você conseguiu outras palavras além das que eu fiz? Vamos conferir aí na tela da sua TV. A minha primeira palavra foi Ana. A segunda palavra que eu fiz foi ano. A próxima palavra que eu consegui foi toda. A outra palavra foi nada. Fiz uma outra palavra que começa com N, nota. E aí eu escrevi a palavra adota. E agora, crianças? Qual será a última palavra? Vamos fazer aqui juntos comigo, aqui no meu caderno imaginário? Vamos lá. Eu posso escrever apenas uma palavra com 7 letras. E essa palavra começa com a letra A. E também termina com a letra A. Que palavra tem 7 letras que começa e termina com a letra A? Será que é uma palavra que você conhece? Que você costuma falar ou costuma ouvir? Acompanhe comigo. A segunda letra é N. A terceira é E. A quarta letra é D. A quinta é a letra O. A sexta é a letra T. E a última letra é a letra A. A palavra é anedota. Que interessante essa palavra, anedota. E aí eu venho e pergunto para vocês, que palavra desta lista é desconhecida por você? Eu tenho certeza que você já está com ela na cabeça. Será que é a mesma da minha? Muito bem. A palavra que nós não costumamos ouvir frequentemente é a palavra anedota. Vamos conhecer um pouco sobre a palavra anedota? Aí eu trouxe para vocês o dicionário online. Nós podemos sempre trabalhar, então, com os dicionários para descobrir o significado daquelas palavras que nós não costumamos ouvir ou utilizar no nosso dia a dia. Então, acompanhe aí na tela. Anedota. Significado de anedota. Pode ser pormenor curioso e pouco divulgado que ocorre em segundo plano sobre uma certa personagem ou evento histórico, um caso, tá? Então, uma anedota pode ser um caso, uma contação meio que popular sobre alguma coisa que aconteceu, sem muitos fatos verídicos. Pode ser também uma narrativa curta, divertida, piada. Aí tem um sentido que se aproxima um pouco do nosso contexto de escola. Então é uma narrativa curta, é um conto contado bem rapidamente, com o intuito de divertir. Ele pode ser uma piada. Piada eu tenho certeza que você já ouviu, né? Muito bem. Aí eu quero apresentar para vocês um livro. Vocês conhecem esse livro? Piadas para Rachar o Bico. Proibido para adultos. Eu tenho ele aqui comigo, na minha mesa. Olha aqui, Piadas para Rachar o Bico. Proibido para adultos. Muito bem. Vamos observar o título. Piadas para Rachar o Bico. Que título curioso, não é? Observem ali nas imagens que eu tenho vários animais e todos eles estão gargalhando, dando muitas risadas. Eu tenho também ali o subtítulo, Proibido para Adultos. E ali embaixo eu tenho a editora, que é a editora Fundamento. Então tudo isso compõe a capa deste livro. Aí eu pergunto para vocês, o que significa a expressão rachar o bico? Será que você sabe? Eu vou dar um tempinho para você escrever no seu caderno. O que significa a expressão rachar o bico?
Fez a sua anotação do que você acha que é rachar o bico? Então vamos procurar em algumas fontes o significado dessa expressão. Acompanhe comigo aí na tela. Então, quando eu não sei o significado de uma palavra, eu procuro no dicionário. Mas as expressões, será que elas têm um significado no dicionário? Muitas vezes não. Então eu busquei em outros sites, em outros locais, que me trouxessem o significado da expressão rachar o bico. E vocês estão acompanhando aí na tela. Então eu busquei lá no site Português à Letra, né? Português levado ao pé da letra, para trabalhar com a expressão rachar o bico. Então acompanhe aí comigo. Rachar o bico. Qual o significado de rachar o bico? A expressão idiomática rachar o bico tem um sentido cultural que pode ser considerada figurativa, gíria ou de contexto popular. Olha aí o significado. Rir-se muito, manifestar riso condizente com o fato de achar bem engraçado. E olha ali embaixo nas referências. Expressão composta pelos vocábulos rachar, o e bico. Uma expressão idiomática ou idiotismo é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos. Por isso que lá em cima diz assim, ó, é uma linguagem com sentido cultural que pode ser considerada figurativa, gíria ou de contexto popular. Se nós formos pensar sobre o sentido literal de rachar e bico, quem tem bico? Geralmente as aves têm bicos. E rachar quer dizer quebrar. Então rachar o bico no sentido literal quer dizer quebrar o bico. Mas nós trazemos aqui rachar o bico como expressão idiomática, ou seja, figurativa. Então nós vemos os animais aqui, ó, todos eles rindo muito de algum caso. Muito bem, já conhecemos o significado de rachar o bico. Vamos em frente, eu quero saber, vamos conhecer uma piada. Mas eu quero saber de vocês o seguinte. Você consegue imaginar, junto comigo, o que vai ter nessa piada que eu vou contar para vocês? Eu vou trazer algumas imagens, olha só. Acompanhe aí, eu tenho um restaurante. O restaurante, eu estou afirmando para vocês que é um dos espaços que vai ter aqui na nossa piada. Mas eu quero saber o que mais pode ter na nossa piada. Então observem aí, ó. No número 1, o que eu tenho ali? Eu tenho um mar. Eu tenho uma praia, né? Um momento bonito de céu azul, ensolarado. Número 2, eu tenho dois meninos. Eles estão se olhando, estão conversando, eles estão com a mochila, não é? E eu tenho na imagem número 3, um menino segurando o nariz. Esse menino está segurando o nariz por quê? Será que ele está com dor? Será que ele sentiu um mau cheiro e por isso está segurando a respiração? Muito bem, eu quero saber qual a imagem é intrusa. O que significa isso? Qual dessas imagens não vai se relacionar dentro da piada com o restaurante? Eu quero que vocês pensem e anotem aí no caderno de vocês. É a imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Anotou rapidinho somente o número? Muito bem, eu tenho certeza que você conseguiu pensar aí na imagem que não se relaciona. Agora nós vamos conhecer a piada para descobrir se você acertou. Então acompanhe a leitura da piada comigo, está aí na tela da TV. Dois amigos se encontram no recreio. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e de repente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. Caramba, espantou-se o outro. E o que você fez? A música estava muito alta no lugar. Não dava para ouvir nada. Me pareceu seguro me aliviar. Mas logo eu notei que
todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente constrangidos. Rapidinho eu entendi qual era o problema. O que foi? Perguntou o outro, curioso. E agora? Qual foi o problema que o garoto identificou? Será que você consegue imaginar aí? Escreve no seu caderno. Qual foi o problema que aconteceu na piada? Muito bem, vamos ver se você consegue descobrir qual é o problema que aconteceu ali na piada. Então eu vou ler a piada de novo. Dois amigos se encontram no recreio. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e de repente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. Caramba, espantou-se o outro. E o que você fez? A música estava muito alta no lugar. Não dava para ouvir nada. Me pareceu seguro me aliviar. Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente constrangidos. Rapidinho eu entendi qual era o problema. O que foi? Perguntou o outro. Eu me lembrei que estava ouvindo música com os meus fones de ouvido. E aí? Gostou dessa piada? Eu tenho certeza que eu consegui arrancar algumas gargalhadas de vocês aí em casa. Muito bem. Lemos a piada, descobrimos qual foi o problema. Vamos voltar ali na nossa atividade de antecipação, onde nós tentamos descobrir qual imagem se relacionava com o restaurante. Muito bem. Número 1. A praia. A praia apareceu na piada? Ela se relacionava com o restaurante? Em um outro contexto, ela poderia se relacionar, mas na piada, não. Não aparece a praia na piada. O número 2, os garotos conversando com a mochila nas costas. Bem no início, aparece que os meninos estão durante o recreio, depois do acontecido, onde um menino conta para o outro. Então, a número 2 está lá na piada. E o número 3, um dos garotos segurando o nariz. Por quê? Porque ele ficou imaginando, talvez, o cheiro do pum. Então, se você marcou que a imagem número 1 era intrusa, você acertou muito bem. Parabéns para você. Muito bem. Conhecemos o gênero piada. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a piada de uma maneira geral, sobre o gênero textual? Então vamos lá. Conhecendo o gênero textual. A anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem o objetivo de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem o autor. Olha que interessante. Então, é um gênero humorístico e ele tem um objetivo, uma finalidade. Para que ele serve? Para levar ao riso, para entreter, para passar aquele tempo gostoso. Tá? É um gênero popular e vai sendo contado em ambientes informais. Que ambientes são esses? Pode ser na praça, pode ser na hora do recreio no pátio da escola, pode ser na fila do mercado, ambientes assim que a gente não tem que se preocupar com a forma de falar, não é mesmo? E que normalmente eles não possuem o autor. Como ele é popular, ele vai passando de geração em geração e ele vai sendo adaptado conforme o tempo. Tá? Então olha só que interessante. Ele é um texto narrativo, tá? Ele conta uma ação de uma maneira simples e curta, como você viu aí na tela da TV. Ele tem a presença de um enredo, ou seja, uma organização, uma sucessão de acontecimentos que contam uma ação em particular.
tá? Ele possui personagens, um tempo e um espaço. Então, sempre vai ter um ou outro. Pode ser que em algumas piadas mais curtas o tempo não apareça. Pode ser que apareça o tempo, não apareça o espaço. Então, depende muito de como ela está sendo contada e quem criou essa piada, tá? E nós temos também uma linguagem coloquial e com a presença de discurso direto. Então vamos entender essas duas questões aí. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem informal, que eu não preciso me preocupar exatamente com todas as regras da língua portuguesa, tá? Então é aquela conversa que a gente tem informalmente com um colega no recreio, com alguém durante a fila do mercado, né? Que você vai naquela conversinha mais mansa, não é mesmo? E o discurso direto é onde mostra o diálogo entre os personagens, tá? Então vamos lá, vamos analisar a nossa piada, tá? Então vamos fazer assim, ó, de olho no gênero. E no nosso de olho no gênero, nós vamos observar aqui no texto, então vocês estão vendo que agora eu trouxe o texto conforme está no livro. Tá? Então, de acordo com o suporte dele, ele foi organizado dessa forma no livro. Se alguém encontrar esse livro nas bibliotecas e resolver ler, vai encontrar essa piada desse jeito lá. Vamos analisar um pouquinho o gênero. Lembra que eu falei para vocês que o gênero piada, ele é uma narrativa curta, né? Então a gente está vendo aqui que ele é bem curtinho mesmo. No livro ele é bem pequenininho, tá? E ele tem uma linguagem simples. Como que a gente consegue observar essa linguagem simples? Observem aqui essa palavra, olha. A palavra caramba. Caramba! Né? É uma palavrinha que a gente usa geralmente num momento de uma conversa informal, quando a gente está conversando com alguém no recreio, na fila do mercado, numa praça, no momento de brincadeira com os colegas, né? Então aqui mostra que além de uma narrativa curta, mostra uma linguagem coloquial ou informal, tá? Então eu vou observar aqui o enredo primeiramente. O que é o enredo? É a sucessão dos acontecimentos, né? O que vai acontecendo que compõe esse enredo. Então eles primeiro se encontram no recreio, começa a contar que foi no restaurante, né? Que ele quis soltar um pum, aproveitou a música. Então todo desenrolar é o enredo, ok? Então a gente não pode só apontar uma coisa ou outra como enredo. O enredo é todas as ações juntas que compõem essa narrativa, tá? Muito bem, nós temos os personagens. Aonde que estão os personagens? Aqui. São os amigos, os dois garotos, tá? Então, eles estão comentando o assunto. E nós temos também outros personagens, que são aqueles secundários, que também aparecem, né? Quando ele diz assim, ó, todos estavam olhando para mim e meus pais... Então tá aqui, ó, os pais também entram como aquele personagem secundário. Eles foram citados ali, né? Mas os personagens mesmo são os amigos. Fala também do espaço. Que espaço é esse, tá? Mostra dois espaços. Mostra o recreio, que então a gente começa a pensar que é uma escola, pode ser uma escola, mas os fatos acontecem onde? No restaurante. Então, todo o acontecimento, o problema aconteceu no restaurante. E nós temos também o tempo. O tempo. Quando aconteceu esses fatos? Em que momento? Então, tenho aqui, ó, ontem. Então, eu tenho aqui o tempo. Interessante pensar um pouquinho sobre o gênero, não é mesmo? Muito bem. E agora nós vamos fazer algumas perguntinhas para entender um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá? Acompanhe aí na tela da sua TV. Número 1. Qual é o assunto do texto lido? Letra A. O encontro durante o recreio. Letra B. O constrangimento por causa do pum. Ou letra C, o uso de fones de ouvido durante o jantar. Qual é o assunto principal? Todas as ações geram em torno do quê? Pensa aí e responde.
Vamos ver se você acertou. Qual é o assunto principal? As ações acontecem por causa do quê? Acontecem por causa do constrangimento sobre o pum, né? O constrangimento por causa do pum. Então a resposta correta é a letra B. Número 2. No texto, de que maneira um dos garotos comenta da música alta no restaurante? Olha aí o texto para vocês acompanharem. Eu quero saber de que forma aparece esse comentário sobre a música alta. Olha, descobre onde está no texto e anota aí no seu caderno. Um tempinho para você. Vamos conferir. De que maneira um dos garotos comenta da música alta no restaurante? Observe o trecho aí que eu vou sublinhar para vocês. Quando ele diz o seguinte: não dava para ouvir nada. É dessa maneira que ele comenta da música alta lá no restaurante. E agora eu quero saber de vocês. O final da piada nos trouxe um elemento surpresa. Ele trouxe um efeito de sentido importante. Vamos conhecer um pouco sobre esses efeitos de sentido? Vamos lá. Efeitos de ironia ou de humor. Você já ouviu falar sobre isso? Ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido. Então, o efeito de ironia é quando a gente usa uma palavrinha ou uma expressão que, literalmente, significa uma coisa. No dicionário, significa uma coisa. Mas, naquele contexto do texto, ele dá um sentido inverso. Compreendeu? E humor? Quando é utilizado em situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor, né? Provocam um riso. Muito bem, agora vamos analisar em outras piadas. Acompanhe a leitura comigo. Mãe diz: doutor, você pode receitar algumas vitaminas para o meu filho de 2 anos? O médico responde: que vitaminas você quer? A, B, C? A mãe então responde: tanto faz, o bebê é novinho demais para saber o alfabeto. Essa também é uma piada curta. Então nós temos ali um enredo, tá? Que é a sucessão dos acontecimentos. Como personagens nós temos a mãe e o médico. E ali não mostra para nós nem o local nem o tempo. Não fala, nós temos que presumir. E onde que está o efeito de humor? Lá na última frase, no último parágrafo, tanto faz, o bebê é novinho demais para saber o alfabeto. Aí está o efeito de humor, né? Ele traz uma situação surpreendente, uma resposta que a gente não esperava que a mãe fosse dar. Vamos ver outra piada, outro texto. O filho diz: eu e meus amigos vamos brincar de elefantes no zoológico. A mãe então responde: legal, posso ajudar em alguma coisa? O filho então diz: você pode ser a moça que joga amendoins e doces para os elefantes. Olha que esperto, querendo ganhar amendoins e doces da mãe assim, de graça. Vamos lá, temos um enredo, que é a sucessão dos acontecimentos. Como personagens, nós temos a mãe
e o filho, não mostra também nem o local, nem o tempo. E o efeito de humor está ali no final, no último parágrafo, na última frase. Você pode ser a moça que joga amendoins e doces para os elefantes. Muito bem, agora é com você. Anote o trecho contendo o humor na piada. Aonde que está o humor nessa piada? Anote aí no seu caderno. Muito bem, vamos conferir se você acertou a resposta. A piada diz o seguinte: Gabriel chegou a uma festa de Halloween coberto com um lençol branco. Um amigo perguntou a ele: "Você é um fantasma?" E ele respondeu: "Não, sou uma cama assombrada." Aonde que está o efeito de humor aí? Está lá no final, onde ele diz: "Não, sou uma cama assombrada." Então ali nós percebemos o riso, não é mesmo? E na nossa piada, a piada que nós lemos, a piada nos trouxe um elemento surpresa. Ele trouxe um efeito de sentido importante. Você sabe dizer qual é? Será que era ironia ou era humor? Essa é fácil. Nós já fizemos isso lá no início, quando o professor disse para vocês que ele é um gênero textual humorístico. Então o efeito de sentido é humor. Olhem aí, no texto, o humor está lá no final, onde diz: "Eu me lembrei que estava ouvindo música com os meus fones de ouvido." Por isso que ele soltou o pum, ele achou que todo mundo não ia ouvir, mas todo mundo ouviu. Olha que interessante. A ilustração também traz o efeito de sentido de humor. Por quê? Porque mostra ele ali dando risada com o seu fone de ouvido. Interessante, não é? Você anotou aí a questão 4, nós fizemos juntos. Questão número 5. Você sabe qual é a finalidade do gênero textual piada? Para que ela serve? Então nós trabalhamos bastante com a piada do pum. Eu trabalhei com vocês a capa do livro, né? Piadas para rachar o bico. Então aí já tem uma grande ideia para que serve esse gênero textual piada. Letra A. Será que é para fazer uma crítica social, uma atitude negativa? Qual atitude negativa? O pum? Letra B. Manter o leitor informado sobre um fato. Será que a piada era para informar o fato ocorrido no restaurante sobre o pum? Ou letra C. Despertar o riso e entreter o leitor. Fazer um momento de passatempo, de leitura prazerosa. Será que é A, B ou C? Anote aí no seu caderno. Vamos corrigir. A finalidade do gênero piada é A, B ou C? Fazer uma crítica, manter o leitor informado ou despertar o riso? Se você anotou a letra C, você acertou. Muito bem, gostaram da aula de hoje? Mas ainda tem um final. O final das nossas sequências dessa vez é: qual é o cúmulo? Acompanhe aí um vídeo que eu fiz para vocês. Tcharam! Peguei vocês! Vocês achavam que seria outro professor, não é mesmo? Mas sou eu. Vamos lá? Então, pro final das nossas aulas, nós vamos brincar de qual é o cúmulo. Mas será que você sabe qual é o significado da palavra cúmulo? Então, vamos aprender, crianças. Quando eu quero descobrir o significado de uma palavra, você sabe aonde procurar? Se você disse no dicionário, você está certo. Aqui em casa eu tenho o dicionário físico, né, que é o livro, que é esse daqui. Mas nós temos outras ferramentas que nos ajudam também. Por exemplo, nós temos o dicionário online na internet. Nos celulares e tablets, nós temos aplicativos que são dicionários online também.
que você abre o aplicativo, coloca a palavrinha e ele vai te dar um significado. Mas eu ainda sou a moda antiga e procurei no meu dicionário. E eu descobri o significado da palavra cúmulo. Vamos ver? Cúmulo no meu dicionário pode ser de montão. Pode ser também em excesso ou em grau máximo. Então, cúmulo é tudo aquilo que é feito de montão, em excesso, num grau máximo. Agora vamos ver qual é o cúmulo. Será que você consegue responder aí na sua casa? Agora é com vocês. Eu quero saber, qual é o cúmulo? Número 1. Qual é o cúmulo do desperdício? Número 2. Qual é o cúmulo da busca? E número 3. Qual é o cúmulo da libertação? Pensa aí, responde e logo logo nós vamos conferir. Agora é com vocês. Respondam aí. Muito bem, as respostas estão guardadas aqui, mas eu só vou dá-las a vocês na próxima aula. Eu espero vocês. Fiquem bem, até a próxima e não se esqueça, seja gentil sempre.